Oi, gurias! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês acordaram hoje? Acordaram bem? Eu acordei bem, eu e o João. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês um assunto que é transformador. Eu sempre tive dentro da minha casa, com os meus pais, a minha irmã, a gente tinha um bom hábito de sentar à mesa e fazer as refeições juntos. Então, eu e a minha irmã, a gente não sabe o que é comer com o prato no sofá, ou a gente no quarto, a gente na sala, o pai e a mãe comendo na mesa. Todo mundo sentava à mesa para fazer as refeições. Aquele momento era pra gente contar sobre o dia e pra criar vínculo, laços, intimidade. Eu me lembro que a gente chegava da escola e eu e a Karine, a gente contava dos acontecimentos da escola e tudo mais. E a gente dava boas risadas, a gente se divertia, a gente também às vezes chorava na mesa. Às vezes vinham assuntos cabeludos pra gente conversar à mesa. Mas assim, o momento à mesa era incrível por isso, porque se criava vínculo, intimidade, independente se chorando ou se rindo, era muito positivo. Eu sei que tem famílias que não têm o hábito de sentar à mesa, eu sei que tem mães que não têm o hábito de incentivar os filhos a sentarem juntos com os pais, né? As crianças ficam às vezes no quarto jogando videogame, comendo com o prato no colo. Mas eu sinceramente não gosto e não concordo com essa forma de proceder. Por quê? Porque se perde a oportunidade não de usufruir de uma mesa bonita, de vidro, cadeiras estofadas, de veludo ou sei lá o quê. Não importa de que material e o quão sofisticado ou quão simples é a mesa, as cadeiras que essa família vai usar para fazer esse momento de refeição, mas é o que vai acontecer a partir do momento que todos sentarem naquelas cadeiras com seus pratos na mesa. É como se formam vínculos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente é dona de casa e a gente é responsável pela parte de refeições do nosso lar é a gente planejar as refeições. Primeiro ele mostra que você se preocupa com o momento das refeições. Aquele momento que vai gerar intimidade, você já tá de olho nele, você já tá se planejando para ele. Não tem a ver com ser chique, ser muito sofisticado a comida que tu vai fazer. A partir do momento, então, que a gente senta à mesa com a nossa família, vem a parte mais gostosa, porque comer é bom demais. Mas eu vou te dizer que eu acho que a coisa mais prazerosa nesse momento são os momentos de intimidade com as pessoas que estão com a gente ali. Então, a mesa é um momento de conversar. A mesa não é um momento, gurias, não deveria de ser um momento de a gente ficar focada no WhatsApp. Aliás, todos os eletrônicos deveriam de ser desviados nesse momento, tirado de plano, de foco, TV desligada. Se tem uma coisa aqui em casa que assim, ó, eu não gosto, é televisão funcionando na hora do almoço ou da janta, não gosto. Então, se tiver ligada, tipo assim, aquela preguiça de desligar a TV, a gente tira todo o volume pra gente não se perder, pra gente focar naquele momento, eu e o Gleison. Celular. Eu tenho pavor quando eu acabo tendo um momento de, sabe, eu me perco ali, eu acabo pegando o celular na hora que eu tô comendo. Eu não gosto disso. O momento à mesa é um momento muito especial, porque a gente vai questionar o nosso marido e se você tem filhos, sobre como foi o dia, né? Às vezes é muito, como é que eu vou dizer assim, é uma pergunta muito generalista, assim, né? Subjetiva. Como foi teu dia? As pessoas geralmente respondem, foi bom. Aí que vem a coisa de nós mulheres, a gente tentar desenvolver outras perguntinhas para substituir essa, tentar aprofundar um pouco mais. Às vezes, gurias, eu sinceramente só pergunto, e aí, como é que foi teu dia e tal? Porque eu tô meio desligada, às vezes, desses detalhes, porque o Gleison e os homens, quando eles não são tagarelas, eles são muito dos monólogos, sabe? Ah, foi bom. Tá, e daí? Às vezes a conversa morre aí, sabe? Aí tu come quase todo o teu prato de comida, sabendo que o dia do outro foi bom, mas assim, sabe? Não tem um diálogo, uma conversa gostosa. Então é interessante a gente desenvolver perguntas no meio desse caminho, se caso a conversa não flui de uma forma espontânea, sabe? Tipo, e aí, o que tu fez hoje de projeto? No caso do Gleison, ele é designer, então eu posso perguntar, e aí, criou alguma coisa nova? E aí, como é que tá o colega lá, número X? Como é que tá o colega, a colega lá, A, B, C lá, que sei lá, eu sei que eu acabo me lembrando o nome, e que o Gleison me contou alguma história, e daí eu posso puxar esse assunto pra fazer ele falar um pouquinho sobre o dia dele.
Às vezes, as pessoas que convivem com a gente não são pessoas que gostam muito de falar sobre si, mas a gente também sabe como é importante elas falarem um pouquinho. É uma forma também de aliviar a tensão. Então essas perguntas estratégicas são legais pra gente extrair alguma coisa do outro e fazer com que ele libere, sabe? Se libera, tipo, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre teu dia, vai fazer bem pra você. Porque falar sobre sentimentos, falar sobre acontecimentos, gurias, tem alguns momentos que a gente não quer falar, mas são bem esporádicos, geralmente faz muito bem. Então, seja uma mulher sábia aí no seu lar, e eu pretendo ser sábia aqui no meu lar, pra gente promover esses momentos de abrir o coração, sabe, na mesa. E a mesa, ela é incrível por isso, sabe? A gente fala coisas do dia a dia, coisas boas. É um momento pra gente falar também sobre as coisas que não aconteceram da forma como a gente gostaria. E ali se abre uma oportunidade pra nós trazermos uma palavra de alívio, de conforto. Eu me lembro que quando eu chegava da escola, tanto eu como a minha irmã, o meu pai e minha mãe sempre perguntavam, né? E aí, o que tu fez na escola? E o meu pai sempre perguntava, e aí, o que tu aprendeu hoje? E é interessante porque as crianças, e quando você é adolescente, tá no ensino médio, a escola é um ambiente que rende muita história, né? Você tem uma professora legal, você tem uma professora chata, tu tem as tuas matérias e disciplinas preferidas, tem outras que tu não suporta. E aí tem aquele trabalho em grupo, aquela prova, aquela colega, aquele colega, e tem tantas situações pra gente conversar e comentar. Permite que as crianças abram o coração, né, para falar sobre suas rotinas que muitas vezes os pais não têm acesso. Eles levam as crianças para a escola, mas eles não sabem o que tá acontecendo lá. E a mesa é esse lugar de tipo assim, pode falar. Eu me lembro que algumas vezes eu reclamava de algum professor que eu não gostava, que tipo eu achava assim que não tinha uma conduta que eu gostava, que eu admirava. E eu me lembro que meu pai sempre trazia alguma coisa assim, tipo uma palavra mais de acalmar os ânimos, sabe? De me fazer pensar sobre o comportamento daquele professor. Talvez aquele professor possa ter tido uma semana difícil. Tu já parou pra pensar nisso? Que talvez vai saber se, né? Às vezes tem um filho doente em casa, um marido que aconteceu alguma coisa. Então ele me fazia refletir sobre aquele comportamento. Eu me lembro que eu ficava pensando assim, pode ser e tal, né? Amenizava, me deixava um pouco com menos raiva daquela professora, sabe? Menos indignada. É claro que a gente pode conversar e abrir o coração em outros momentos, né? No sofá ali, olhando um filme com a família, um programa de televisão ou numa viagem. Mas é um momento incrível, é mágico como enquanto a gente vai comendo, conversando, dando risada com o pai, com a mãe, com os filhos, o marido da gente, a gente vai descobrindo um pouquinho mais do outro e a gente pode ser também canal de bênção pro outro, sabe? A gente pode trazer uma palavra de incentivo, de encorajamento. A mesa proporciona muitas outras experiências e eu quero compartilhar com vocês nos próximos vídeos um pouquinho mais do que eu aprendi, coisas que eu entendi um pouco melhor, embora a gente já praticava, né, nesse ambiente gostoso das refeições. Que nós, meninas, nós donas de casa, esposa, mãe, nós possamos ser promotoras de bons momentos à mesa. Que o momento à mesa possa ser edificante, não só o momento pra gente alimentar o corpo físico, mas também alimentar a alma. Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida e até os próximos vídeos em que a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre a experiência da mesa.